Olá, quinto ano, esta é a nossa videoaula de História da Semana, onde nós estaremos estudando a unidade 6, a construção de uma nação. Nosso estudo tem início ali na página 154, 155, e nós estaremos conhecendo um pouco mais a formação do território brasileiro, com o estudo do Brasil, colônia e império. Também vamos compreender o processo da independência do Brasil e como algumas estruturas da sociedade colonial foram mantidas nesse contexto, nessa evolução histórica. E entre essas estruturas da sociedade colonial, nós temos a escravidão e alguns hábitos e costumes da sociedade da época. Ótima aula a todos! O que define um Estado? No contexto histórico, nós vamos observar que o Estado ele se forma a partir do desenvolvimento das cidades. As populações se fixam, começam a produzir as suas riquezas, se desenvolver, desenvolver o comércio, a cultura e também a sua organização política. Nesse contexto histórico, os primeiros estados que se dão a partir do desenvolvimento das cidades têm governo próprio, onde eles mesmos controlam todas as atividades produzidas naquela região. No Brasil, não é tão diferente. Com a chegada dos portugueses no ano de 1500, povoamentos foram formados. E com o passar do tempo, esses povoamentos foram se organizando, formando vilas e cidades. Além das trocas comerciais, de todas as riquezas produzidas aqui no Brasil, a cultura brasileira começou a tomar forma. E essa forma da cultura brasileira, ela se dá a partir do contato entre diversos povos. Nós sabemos que em 1500 o Brasil já era habitado por uma população tradicional, que são os indígenas. E então vieram diversos migrantes de várias partes do mundo, pois além dos europeus que vieram para colonizar o nosso território, nós também tínhamos uma fronteira aberta, o que trouxe várias pessoas de várias regiões do mundo. Então a cultura brasileira ela começa a formar, ela começa a tomar forma a partir dessa mistura de diversas raças. Mesmo com a sociedade brasileira em formação, com toda essa organização, com esse desenvolvimento das vilas e cidades, o Brasil nesse período não era considerado um estado, pois ele era controlado e organizado a partir do governo português. Nós éramos uma colônia de Portugal, então todas as atividades desenvolvidas aqui eram controladas por Portugal. Somente no ano de 1822, quando o Brasil declara a independência em relação a Portugal, e nós temos o nosso próprio governante, que foi Dom Pedro I, nós temos a formação do Estado brasileiro. Então, a partir de 7 de setembro, com a declaração da independência, o Brasil se torna um Estado independente, pois além da formação de uma cultura, além do seu desenvolvimento econômico, social, nós também tivemos um desenvolvimento político, onde nós também tivemos uma formação, uma administração local. Nós tínhamos um governo brasileiro. Embora o Estado brasileiro ele se tornou independente, o Brasil ele manteve por muitos anos características da sociedade colonial. Entre essas características nós podemos citar o trabalho escravo e a exclusão dos mais pobres no processo político. Vou trazer para vocês um dado bem interessante. Até o ano de 1555, nós tínhamos a instituição do voto somente para aqueles que detinham poder econômico. Em 1555, o formato de voto no Brasil era o chamado voto censitário, onde só participavam nobres, burocratas, militares, ricos e comerciantes. Então, a grande parcela da sociedade brasileira ficava fora desse processo. E o poder, ele estava sempre na mão daqueles que detinham o poder econômico. Embora esse processo histórico ele é um pouco triste, isso não impediu que os brasileiros lutassem por conquistas aí pelos seus direitos e também pela liberdade e a participação na política. Nós vamos ter grandes conquistas nesse contexto histórico. Eu posso citar entre elas, no ano de 1932, o voto feminino, onde a mulher começa a ter o direito de participar nas tomadas de decisões políticas no Brasil. Diversas outras conquistas foram conquistadas ao longo dos anos e nós ainda estamos nesse processo de busca por uma participação melhor, por uma igualdade maior dentro do território brasileiro. Na sequência da videoaula da professora Érica, eu estarei postando uma videoaula que estará explicando o conteúdo das páginas 158 até a página 163. Então, o conteúdo, a formação
formando uma sociedade, estará explicado nesta videoaula. É muito importante que todos assistam. Na página 163, nós vamos trabalhar com a descoberta da atual Minas Gerais. Esta região foi descoberta por volta dos anos de 1690 pelos bandeirantes, que descobriram que ela era uma região muito rica em minas de ouro e diamantes. Vamos relembrar um pouco quem foram os bandeirantes. Os bandeirantes, eles empreenderam várias expedições denominadas bandeiras. Estas reuniam indivíduos que iam aos sertões da colônia com a intenção de capturar indígenas como mão de obra escrava. Os bandeirantes também eram conhecidos como sertanistas e foram exploradores pioneiros a desbravar os sertões brasileiros entre os séculos XVI e o século XVIII. Por via de regra, para ser um bandeirante, para ser um sertanista, tinha que ser descendente direto de europeus, sobretudo portugueses, e foram eles os responsáveis por expandir e conquistar os limites das possessões da colônia lusitana aqui no Brasil. Como já dito, por volta dos anos de 1690, os bandeirantes descobrem então as minas de ouro e diamante na região que hoje é a atual Minas Gerais. Com essa descoberta, milhares de colonos migraram para esta região. Em Minas Gerais formou-se uma nova sociedade, uma sociedade diferente das já formadas no Brasil, tendo em vista as suas características mais urbanas e mais diversificada. Devido à grande quantidade de pessoas que se aglomerou nesta região para a exploração do ouro e dos diamantes, esta região ela teve um destaque em sua construção urbana, então ela se desenvolveu muito rápida. Minas Gerais chegou a se tornar a região mais populosa e mais rica de toda a América Portuguesa. Em 1720, a coroa portuguesa, para melhor administrar e controlar essa região, cria a capitania de Minas Gerais. Para ter um maior controle das atividades produtivas, a coroa portuguesa criou as câmaras municipais, como vocês podem observar nesta imagem. A cada vila fundada se instalava uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal ela controlava e organizava as atividades comerciais, não diretamente ligada ao ouro, mas a todas as atividades comerciais da região. Então, atividades comerciais como a pecuária, o comércio diverso, a prestação de serviços, também criaram as casas de fundição, que era o local onde o ouro era derretido, transformando em barras, e nessas barras ia o selo real. Então, com a casa de fundição, a coroa portuguesa ela controlava toda a extração do ouro. Além da casa de fundição, o governo português, através das câmaras, também instaurou o quinto. O quinto era uma forma de imposto que cobrava 20% de toda a extração do ouro e diamante da região. Esses 20% deveriam ser pagos à coroa portuguesa. Como a coroa portuguesa ela tinha o controle sobre a casa de fundição, era muito fácil manter esse controle do pagamento deste imposto. Além do quinto, a coroa portuguesa cobrava uma quantia fixa anual. Essa quantia chegava a ter 100 arrobas de ouro, de ouro e diamante para a fazenda portuguesa. Então, este valor era um valor muito alto. Essa cobrança de imposto da coroa portuguesa, ela se tornou tão alta que esse sistema entrou em colapso. E esse imposto ele era cobrado sobre uma forte ameaça da coroa portuguesa, que caso não pagassem esses impostos cobrados, a sociedade geraria uma grande dívida e esta dívida seria cobrada com outro formato de imposto. Vamos observar esse gráfico do Kennedy Maxwell para entendermos um pouco melhor como se dava a cobrança desses impostos da coroa portuguesa. Vocês vão observar que este gráfico ele traz a cobrança, a arrecadação do ouro pela coroa portuguesa entre os anos de 1716 a 1787. Nós vamos observar que este gráfico deverá ser lido em arrobas de ouro. Cada arroba de ouro pesa 14,74 quilos. Então, nós podemos observar que desde os anos de 1716, nós vamos ter uma elevação nessa quantidade de imposto cobrado, nessa arrecadação, tendo o maior pico aí no ano de 1736 a 1740, onde a coroa portuguesa chegou a arrecadar 250 arrobas de ouro naquele imposto fixo anual cobrado. A partir do ano de 1740, nós vamos observar um certo declínio nessa arrecadação. A partir dos anos de 1760, aconteceu uma queda na extração do ouro. O principal motivo dessa queda foi que a produção foi se esgotando nas minas. Para compensar as suas perdas, a coroa portuguesa ela aumentou o controle administrativo e intensificou o rigor na cobrança dos impostos.
Isso gerou, como já dito no slide anterior, esse sistema ele entrou em colapso e gerou uma grande dívida da Capitania das Minas Gerais com a coroa portuguesa. Para resolver este problema, como já ameaçado quando se cobrava o quinto, a coroa portuguesa estabeleceu uma nova forma de imposto, que foi a chamada derrama. A derrama era um tipo de cobrança de todos os impostos atrasados. E este imposto ele não recairia apenas sobre a população de mineradores, da produção das minas, como era o quinto, mas sobre toda a população, todas as pessoas, os comerciantes em geral, todas as pessoas que viviam nas regiões da capitania de Minas Gerais, teriam que pagar esse imposto. Este imposto ele era cobrado por invasões, né, de funcionários da coroa portuguesa, que invadiam as casas e retiravam, tomavam bens das pessoas para conseguir pagar, quitar essa dívida com a coroa portuguesa. Os setores mais ricos da sociedade, a chamada elite colonial, que era composta por grandes comerciantes, fazendeiros, intelectuais, os padres, estavam completamente insatisfeitos com essa dominação da coroa portuguesa, com esse formato, com essa cobrança de impostos tão alto. Então, nos anos de 1788 a 1789, endividados, os membros desta elite colonial de Vila Rica começaram a planejar uma revolta. Esta revolta ela tinha como principal objetivo transformar a capitania de Minas Gerais em uma república, onde eles não teriam essa dependência da coroa portuguesa, onde eles pudessem se desenvolver e se organizar enquanto um grupo social. Um outro objetivo desta revolta era a criação de uma universidade e também a instalação de fábricas na região. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa revolta, que é a chamada Inconfidência Mineira, e também conhecer um dos seus principais líderes, né, um dos mais ativos líderes desse movimento, que foi Tiradentes, na sequência com a videoaula postada pela professora Érica. Ótima semana a todos, ótimas produções!